Boa noite, amigos do YouTube. Estamos de volta para continuar a nossa leitura bíblica. Agradeço a você que está acompanhando essa série. Se possível, compartilhe, indique para seus amigos, aqueles que têm uma dificuldade de leitura, que não têm tempo para ler, mas conseguem ouvir, às vezes no carro, antes de dormir, no horário do almoço. Indique o vídeo. Se possível, deixe o seu like, que ajuda bastante a divulgar o vídeo. E, sem mais demora, vamos continuar a partir do capítulo 3 do livro de Marcos. Vamos lá. E entrou de novo na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, e observavam para ver se o curaria no sábado, para o acusarem. Ele disse ao homem da mão atrofiada: Levanta-te e vem aqui para o meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calavam. Repassando então sobre eles um olhar de indignação, e entristecido pela dureza do coração deles, disse ao homem: Estende a tua mão. Ele a estendeu, e sua mão estava curada. Ao se retirarem, os fariseus com os herodianos imediatamente conspiraram contra ele sobre como o destruiriam. Jesus retirou-se com seus discípulos a caminho do mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguiu. E da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, Transjordânia, nos arredores de Tiro e Sidônia, uma grande multidão, ao saber de tudo o que fazia, foi até ele. E ele disse a seus discípulos que deixasse um pequeno barco à sua disposição para que o povo não o apertasse. Pois havia curado muita gente, e todos os que sofriam de alguma enfermidade lançavam-se sobre ele para tocá-lo. E os espíritos impuros, assim que o viam, caíam a seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus! E ele os conjurava severamente para que não o tornassem manifesto. Depois subiu a montanha e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele. E constituiu 12, para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e terem autoridade para expulsar os demônios. Ele constituiu, pois, os 12, e impôs a Simão o nome de Pedro. A Tiago, filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago, impôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. Depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariote, aquele que o entregou. E voltou para casa, e de novo a multidão se apinhou de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando os teus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam: Enlouqueceu. E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: Está possuído por Beelzebu, e também é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Chamando-os para junto de si, falou-lhes por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá se manter. Ora, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas acabará. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não amarrar o homem forte. Só então poderá roubar sua casa. Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. É culpado de pecado eterno. Isto porque eles diziam: Ele está possuído por um espírito impuro. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele, e disseram-lhe: Eis que a tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: Quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, irmã e mãe. E começou de novo a ensinar junto ao mar. E veio até ele uma multidão muito numerosa, de modo que ele subiu e sentou-se num barco que estava no mar. E todo o povo estava na terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas, e dizia-lhes no seu ensinamento: Escutai, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra bastante, nasceu logo, porque não havia terra profunda. Mas, ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outras caíram em terra boa e produziram fruto, subindo e se desenvolvendo, e uma produziu 30, outra 60 e outra 100. E dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficaram sozinhos, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram sobre as parábolas.
E dizia-lhes: A vós foi dado o mistério do reino de Deus, aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas, a fim de que, por mais que olhem, não vejam, por mais que escutem, não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E disse-lhes: Se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho onde a palavra foi semeada são aqueles que ouvem, mas logo vem Satanás e arrebata a palavra que neles foi semeada. Assim também as que foram semeadas em solo pedregoso são aqueles que, ao ouvirem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmos, são homens de momento. Caso venha uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, imediatamente sucumbem. E outras são as que foram semeadas entre os espinhos. Estes são os que ouviram a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução da riqueza e as ambições de outras coisas os penetram, sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Mas há as que foram semeadas em terra boa. Estes escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto, um 30, outro 60 e outro 100. E dizia-lhes: Quem traz uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Ao invés disso, não a traz para colocá-la no lampadário? Pois nada há de oculto que não venha a ser manifesto, e nada há em segredo que não venha à luz do dia. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E dizia-lhes: Cuidado com o que ouvis, com a medida com que medis será medidos para vós, e vós será acrescentado ainda mais. Pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo que tem, será tirado. E dizia: Acontece com o reino de Deus o mesmo que com o homem que lançou semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim a espiga cheia de grãos. Quando o fruto está no ponto, imediatamente se ele lança a foice, porque a colheita chegou. E dizia: Com que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando é semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Mas quando é semeado, cresce, torna-se a maior que todas as hortaliças e deixa grandes ramos, a tal ponto que as aves do céu se abrigam à sua sombra. Anunciava-lhes a palavra por meio de muitas parábolas como essas, conforme podiam entender. E nada lhes falava a não ser em parábolas. A seus discípulos, porém, explicava tudo em particular. E disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde: Passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram de modo como estava no barco, e com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Estes foram os capítulos 3 e 4 de Marcos. Muito interessante, né? Aqui nós vemos como Jesus ele se preocupa com os sentimentos humanos, né? Ele sente a tristeza, ele se revolta com a hipocrisia dos fariseus e sente misericórdia daqueles que estão à procura de uma cura verdadeira, que estão à procura de uma salvação verdadeira, né? Curando aos sábados, é permitido fazer bem aos sábados e por aí vai. E por todos esses motivos que os religiosos da época tramaram a morte de Jesus, porque ele estava acabando com aquelas tradições que nada tinham de espirituais. Eram tradições de homens sobrepondo aquilo que Deus tinha deixado para que fosse cumprido. O amor, a misericórdia, ajudar o próximo. E então Jesus veio para reconciliar tudo isso, reconciliar o mundo, né? E trazendo todos esses conceitos direto do coração de Deus para o nosso coração. Espero que vocês tenham gostado. Algo muito importante também é que fala sobre a fé, né? Que muita gente fala assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Não é do tamanho de um grão de mostarda, é como um grão de mostarda. Como que é um grão de mostarda?
no começo ele é a menor das hortaliças, mas depois ele cresce, se torna uma árvore, e de modo que até as aves do céu fazem ninhos nela e ela dá sombra. Então assim tem que ser a nossa fé. Ela tem que ir crescendo a cada dia, aumentando em qualidade, aumentando, né, na graça, no amor, de modo que a nossa fé ela fica tão grande que nós vamos servir até de apoio para as outras pessoas. Né? No caso, fazer sombra é dar apoio, dar um renovo para as outras pessoas através da nossa fé. E nós alimentamos a nossa fé quando lemos a palavra. Então acompanhe diariamente a leitura da Bíblia. Obrigado por acompanhar por mais esse vídeo e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Obrigado, bom descanso, fiquem com Deus. Tchau.